passagem de hoje é 2 Samuel 24, versículos 1 a 8. Vamos ler juntos. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora, rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então, disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade, e a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan-Jaã, e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim, rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. Amém. Hoje queremos meditar juntos sobre o último acontecimento entre as histórias registradas em 2 Samuel. Mas o texto de hoje ocupa uma posição um pouco peculiar. Até ontem nós vimos as últimas palavras de Davi e também os valentes que estiveram com ele. Parecia que a vida de Davi, uma vida cheia de altos e baixos e também de experiências da graça de Deus, estava sendo concluída em 2 Samuel. Mas, de repente, a palavra do capítulo 24 aparece com o tema do recenseamento. Há filmes em que pensamos que tudo acabou, os créditos finais começam a subir, e então, de repente, surge uma cena extra que nos faz pensar: o que virá depois? Há muitos filmes assim, especialmente em séries. Agora, no fim da vida de Davi, quando pensamos, agora acabou, os valentes de Davi aparecem um após o outro como créditos finais. E no fim disso, como uma cena extra, surge de repente o recenseamento de Davi. Pensando por que Deus deixou isso no fim da sua palavra, desejo que examinemos juntos a mensagem de hoje. Por meio da palavra de hoje, quero que pensemos em 3 coisas. Primeiro, em que estou confiando agora? Depois, que tipo de pessoa sou eu diante de Deus? Por fim, como cristão estou vivendo a vida de um intercessor? Quando vemos o versículo 1, no momento em que Davi faz o recenseamento, podemos observar a causa na expressão: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Está escrito de uma forma que pode parecer que Deus fez Davi pecar. Esse mesmo conteúdo aparece também em 1 Crônicas 21. Mas ali está escrito assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Diz que Satanás incitou Davi. Em 2 Samuel e em 1 Crônicas, o sujeito aparece de maneira diferente, quando juntamos essas duas partes e pensamos nelas. Creio que podemos resumir assim: esse acontecimento certamente estava debaixo da soberania de Deus. Mas Deus não estava tentando fazer Davi pecar. Ele apenas permitiu que o orgulho e a incredulidade que já existiam dentro de Davi fossem revelados. Podemos ver esse acontecimento como algo em que o orgulho e a incredulidade que já permaneciam em Davi, que já brotavam dentro dele, foram permitidos para serem usados no contexto da ira de Deus contra Israel. Por que Deus se irou contra Israel? Porque no fim da vida de Davi, Deus revela assim o conteúdo da sua ira. Podemos imaginar os muitos que estiveram com Absalão, ou os que estiveram com Seba, esse povo que se colocou do lado oposto à vontade de Deus. Mas a Bíblia não registra isso em detalhes. O que a Bíblia nos chama a observar é que Deus encontrou em Israel pecado digno de julgamento. E também precisamos olhar atentamente para Davi naquela situação. Não como um líder ungido, mas como alguém que se movia segundo o desejo que havia dentro de si.
diante da ira de Deus contra Israel, o que Davi deveria fazer como rei ungido? Ele deveria estar diante de Deus pelo povo. Como os líderes e juízes que vieram antes dele, quando Deus se irava contra o seu povo, a postura apropriada de um líder ungido deveria ser orar: Deus, tem misericórdia deste povo. Mas Davi, pelo contrário, ordena que se faça um recenseamento. O recenseamento em si, provavelmente não era pecado. Afinal, conhecemos bem o livro de Números, que está ligado à contagem do povo. Também em Êxodo 30, Deus manda contar o povo. Mas, ali, Deus explica claramente o propósito e o método para contar o povo. Com o tema do resgate pela vida, Deus ordena a contagem, e na sua palavra deixa claro que o sacerdote deveria assumir essa tarefa. O problema é: por quê? Com que coração se conta o povo? O recenseamento ordenado por Deus tinha o propósito de estabelecer o povo de Deus segundo a vontade de Deus, e havia um método pelo qual o sacerdote deveria realizá-lo. Mas o recenseamento de Davi é diferente daquilo que Deus havia dito. Desde o próprio método, não era o sacerdote contando o povo de Deus para o propósito de Deus. Por interesse na força militar, Davi manda os comandantes do exército fazerem o recenseamento. Davi também diz a Joabe e aos comandantes: numera o povo, para que eu saiba o número do povo. A expressão importante é esta: para que eu saiba. Parece que Davi queria confirmar quanta força militar possuía, quão forte era o seu reino, e queria confiar nisso. Parece que ele queria sentir segurança por meio de números visíveis, e não pela promessa de Deus. A força que podia segurar em suas mãos aparece, neste momento, como o maior interesse de Davi. Nós também, às vezes, buscamos segurança por meio de números. Ficamos tranquilos ao ver quanto há no saldo da conta, se as ações em que investimos estão subindo ou caindo, quantas pessoas estão do nosso lado, quantas pessoas há ao nosso redor. Também, quando queremos nos sentir seguros a respeito da vida dos filhos, olhamos para as notas deles, para o salário que recebem no emprego em que entraram. Em muitos casos, nós realmente nos tranquilizamos com números, e, quando os números em que estamos nos apoiando diminuem, às vezes caímos em ansiedade. Muitas pessoas avaliam a própria vida pensando em quanto receberão depois da aposentadoria, ou por quantos anos ainda poderão trabalhar e ganhar seu sustento. Mas o problema não é o número em si. O problema é quando confiamos nesses números mais do que em Deus. Quando olhamos para esses números como se fossem ídolos. Quando os números se tornam nossa segurança, nossa capacidade e nosso orgulho. Quando não são instrumentos de fé, mas pressionam nossa vida como ídolos, Deus não se agrada disso. Davi está exatamente nesse lugar. O que torna tudo ainda mais triste é que, quando Davi fazia isso, havia pessoas importantes ao seu lado. Joabe, comandante do exército, que havia passado com Davi tempos realmente difíceis, diz assim no versículo 3. Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Ao ouvir isso, Joabe parece uma pessoa de muita fé. Mas, como sabemos bem, Joabe não era simplesmente um homem bom. Joabe era um homem duro. Matou pessoas por causa da própria vontade. Não hesitou nem em matar seus próprios parentes. E como sabemos, quem matou Absalão, filho de Davi, foi Joabe. Mas neste momento, Joabe fala palavras mais corretas do que Davi. Davi, que sempre parecia estar à frente de Joabe na fé, neste momento aparece atrás de Joabe na fé. No versículo 4 está escrito: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Davi apenas pressionou o conselho de Joabe com uma ordem. Ele ficou insensível à vontade de Deus e insensível ao conselho dos cooperadores. Tornou-se simplesmente alguém que não ouvia. Uma pessoa espiritualmente perigosa não é aquela que comete um erro. Uma pessoa espiritualmente perigosa não é apenas alguém que falha,
ou faz algo errado. A pessoa ainda mais perigosa é aquela que não ouve. Quem já não ouve a palavra de Deus, quem fecha os ouvidos às palavras dos cooperadores que Deus lhe concedeu, é alguém espiritualmente muito perigoso. Por mais que os de perto aconselhem, por mais que falem palavras boas, e às vezes palavras que atingem em cheio e doem, se a pessoa não ouve, ela está espiritualmente em grande perigo. Davi se colocou assim. Em vez de perguntar a Deus, tentou confirmar a própria força. Em vez de ouvir as palavras dos cooperadores, endureceu-se na própria teimosia. Isso é assustador. Envelhecer não nos torna automaticamente maduros. Crer por muito tempo não aprofunda automaticamente a nossa fé. Ter um cargo não significa que sempre seremos sensíveis à vontade de Deus. Se o nosso coração não estiver desperto diante de Deus, até alguém como Davi pode cair. Precisamos nos lembrar disso. O maior erro de Davi no texto de hoje não foi simplesmente ordenar o recenseamento. O fracasso maior foi não estar no lugar onde deveria estar. Como líder, ele deveria estar ali como intercessor pelo povo. Mas Davi não estava nesse lugar. Líder não é alguém que usa o povo para se gloriar na própria força. Líder é quem está ali pelo povo. O lugar de Davi era prostrar-se diante de Deus pelo povo, diante da ira de Deus. Mas, em vez disso, ele está contando o povo como número da própria força. Ele não viu o povo como alvo de amor, mas, ao contar esses números, olhou para o povo como objeto da própria vanglória e da exibição de poder. Por meio da palavra de hoje, lembramos mais uma vez que, quando uma época se arruína e está diante do tempo de julgamento, ela experimenta destruição, não apenas porque o pecado enche aquela geração, mas porque não há uma só pessoa justa que se ajoelhe diante de Deus por essa geração. O resultado de Davi não cumprir corretamente o papel de intercessor foi carregado pelo povo por meio de uma peste. Em Êxodo 30, quando Deus mandou contar o povo, ele já havia dado uma advertência. Para que não viesse praga sobre o povo, Deus já havia advertido, por meio da sua palavra, que se desse o resgate pela vida. Mas Davi se esqueceu por completo da advertência dessa palavra. Vemos que o líder que deveria ajoelhar-se pelo povo e olhar para o povo com misericórdia, acabou trazendo doença sobre o povo e empurrando-o para a morte. Mesmo assim, Deus já havia dado, em sua palavra, muitos bons modelos. Abraão foi assim. Diante da destruição de Sodoma e Gomorra, perguntou a Deus repetidas vezes, desejando salvá-los. Moisés, quando o povo murmurava e pecava, e a ira de Deus estava cheia contra ele, ajoelhou-se diante de Deus pelo povo, dizendo até: risca, peço-te, o meu nome do livro da vida. Até no livro de Jonas, o rei assírio de Nínive, um rei gentio, ao ouvir a proclamação de Jonas, que nem a transmitiu com todo o seu empenho, arrependeu-se sinceramente pelo povo e impediu a destruição de Nínive. O modelo perfeito dessa missão de intercessor é Jesus Cristo. Na cruz, com todo o seu corpo e com a sua vida, ele suportou e conteve a terrível ira de Deus contra a humanidade. E nós, que como pecadores não podíamos ousar estar diante de Deus, fomos feitos capazes de estar diante de Deus como povo de Deus. Nós que não podíamos orar, agora podemos orar dizendo: oramos em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está entre Deus e nós como mediador e como aquele que nos reconcilia. Como cristãos, nós que estamos juntos aqui hoje somos pessoas chamadas a imitar Jesus e a estar diante de Deus por este mundo. Devemos ser pessoas que oram pela igreja, pelo mundo, pela família, por esta geração, pela comunidade a que pertencemos. Devemos estar entre Deus e essas pessoas e orar. Não é difícil dizer ao mundo: vocês pecam, há muito pecado, e condená-lo. Não é difícil dizer que o futuro da próxima geração está muito sombrio. Mas Deus ainda hoje continua procurando aquela pessoa que se coloque corretamente entre Deus e eles, que busque misericórdia diante de Deus e ore.
Deus nos chamou de sacerdócio real. Um sacerdote real é alguém que tem responsabilidade de estar diante de Deus. Por isso, segundo esta palavra, devemos viver a imagem do cristão como alguém que se parece com Jesus. Primeiro, nesta madrugada, desejo que olhemos para o significado que os números têm para nós. Você está encontrando segurança nos números? Dinheiro, saúde, filhos, reconhecimento das pessoas, minha experiência, meu cargo. Não podemos simplesmente dizer que tudo isso é ruim. Mas, se vier antes de Deus, inevitavelmente se tornará ídolo. Em seguida, desejo que examinemos se somos pessoas capazes de ouvir. Sou alguém capaz de ouvir o conselho de outra pessoa? Meus ouvidos estão abertos para ouvir as palavras dos cooperadores que Deus permitiu em minha vida? Quando eu não estou espiritualmente sensível diante de Deus, que todos nós possamos nos tornar pessoas capazes de ouvir essa pessoa abençoada que Deus nos deu e as palavras dessa pessoa. Por fim, desejo que vocês se tornem uma pessoa que está diante de Deus por esta geração. A pessoa ao seu lado pode estar em pecado. A pessoa ao seu lado pode ser alguém que merece condenação. A comunidade a que você pertence pode ter problemas. Mas, em vez de apenas olhar para isso, que todos os que estão juntos aqui possam realmente estar diante de Deus por eles, por essa uma pessoa, como intercessores e mediadores. Eu os abençoo para que sejam pessoas assim. Assim, que este seja um dia abençoado em que vocês confiem em Deus mais do que nos números. Se esforcem para ouvir não a própria vontade, mas a vontade de Deus. E vivam orando pela comunidade a que pertencem mais do que pelos próprios desejos.